O que eu quero fazer nesse vídeo é definir um outro conceito muito importante, que é o conceito de subespaço vetorial. Vamos escrever aqui, esse vídeo então é sobre subespaço vetorial. E o próprio nome já sugere alguma coisa. Subespaço vetorial vai ser um subconjunto de V. Então deixa eu escrever primeiro que V é um espaço vetorial. Um espaço vetorial real, nós estamos trabalhando com os reais por enquanto. Então nem vou escrever que é real, só vou escrever que V é um espaço vetorial. E o subespaço vetorial, eu vou chamar aqui de W, ele vai ser um conjunto W, é claro, que vai estar contido em V, ok? Ele vai estar contido em V. Então ele vai ser um subconjunto de V. E ele tem que satisfazer três propriedades. Assim como lá no espaço vetorial nós tínhamos essas 8 condições para checar, agora nós vamos verificar três propriedades. E o importante disso, a utilidade disso, é que se nós tivermos um subespaço vetorial, nós checarmos que essas três condições valem, então nós vamos ter também um espaço vetorial. Então se eu tiver qualquer subconjunto de V que satisfaz essas três propriedades, nós vamos ter automaticamente um espaço vetorial. Então vou deixar isso para depois, por enquanto nós vamos concentrar nas propriedades. Deixa eu desenhar, fazer uma ilustração do meu W. Vamos ver aqui. Aqui está o meu conjunto W. A primeira propriedade, a primeira condição para ser um subespaço vetorial é que o elemento neutro de V tem que estar em W. Então deixa eu escrever aqui que o elemento neutro pertence a W. Vamos colocar o elemento neutro aqui dentro. É o mesmo elemento neutro do espaço vetorial V. A segunda propriedade é que se eu tenho quaisquer vetores U e V, então deixa eu escrever aqui U e V, que pode ter mais vetores, só estou ilustrando os que eu vou usar. Se esses vetores estão em W, então se eu fizer U mais V, isso aqui tem que continuar pertencendo a W. Lembrando que essa adição aqui é a mesma adição do espaço vetorial. Então já vou até escrever aqui, para ficar mais claro, só um instante, que eu tenho o meu espaço vetorial é um conjunto V com a adição e a multiplicação. Só para ficar mais correto. Então, se eu tenho U mais V, tem que pertencer a W também. E a terceira propriedade se refere ao escalar. Se eu tenho um beta vezes U, multiplicação usual de escalar vetor, isso aqui tem que pertencer a W. Deixa eu só escrever que isso aqui pertence aos reais. Então, verificadas essas três propriedades, eu posso falar que o W também é um espaço vetorial. Então, está aí a utilidade. Se eu tenho um subconjunto de V, é só verificar que essas três propriedades valem, então já tenho um espaço vetorial e também um subespaço, é claro. Eu vou dar então uma intuição do que significa verificar que algo é um subespaço vetorial. Vamos dar talvez o exemplo mais simples. Eu vou começar aqui com um sistema de coordenadas. Só para ilustrar, eu nem defini ainda exatamente o que é um sistema de coordenadas em álgebra linear, mas eu quero só que você tenha ideia. Isso aqui nós podemos considerar como sendo R3, que é o conjunto de todas as triplas de reais. Aqui elas definem um ponto único em cada um nesse espaço aqui, nesse volume, que aqui está representado como um plano, mas você tem que imaginar o volume aqui. Então, o R3 é esse espaço vetorial, estou representando ele aqui. Se eu pegar uma reta que passa pela origem, já vou explicar por que ela tem que passar pela origem. Então, vamos pegar essa reta aqui, eu vou chamar essa reta de W, porque eu vou demonstrar que esse W aqui é um subespaço vetorial de R3. Bom, nós já vemos que ele é um subconjunto de R3, então W está contido em R3. Nós vimos que o W tem que estar contido num espaço vetorial. De fato, o W está contido, ele é uma reta que está nesse volume aqui. Lembrando que isso é uma ideia bem intuitiva, não estou sendo muito rigoroso. A primeira propriedade, então, é que o elemento neutro do R3 tem que pertencer a W também. Qual é o elemento neutro do R3? É o 0, 0, 0. O elemento neutro do R3 é o 0, 0, 0. E nós vimos que o 0, 0, 0, nós estamos vendo aqui que ele pertence a W também. A reta passa por esse ponto. Então, deixa eu fazer aqui. Essa nós já verificamos. E agora falta verificar a U mais V pertence a W. Então, o que é um vetor pertencer à reta?
A reta é um conjunto de todos os vetores que tem essa direção. Então, por exemplo, esse vetor pertence à reta, esse vetor, tentar fazer o mais reto possível, esse vetor pertence à reta. Logo, se eu somar esses dois vetores, a soma também vai ter essa direção aqui, vai ser um vetor com essa direção. Então, por exemplo, se eu somar esse vetor com esse vetor, eu vou obter, sei lá, um vetorzinho aqui. Ele também está na reta. Se eu somar esse vetor com esse vetor aqui, eu vou obter um vetor mais para cima aqui, ok? Então, eu vou obter esse vetor. Também está na reta. Logo, a soma de dois vetores sempre está na reta W. Então, essa propriedade também está verificada. E agora falta verificar que um beta vezes um vetor qualquer também está em W. Bom, vamos considerar esse vetor aqui, por exemplo. Multiplicar um beta por um vetor, geometricamente, está associado com alongar esse vetor, ok? Então, vou continuar com o vetor com a mesma direção. Se beta for positivo, eu vou continuar com o mesmo sentido, eu vou obter um vetor, sei lá, b vezes, com magnitude b vezes o outro. Não pode ser esse aqui. Beta v, suponho que esse aqui era o v. Se eu multiplicar por um número negativo, eu vou continuar com a mesma direção, só vou mudar o sentido. Então, mas continua na reta também. Ok? Então, essa condição também está verificada. Perceba que aqui, eu misturei aqui R3, que é o conjunto das triplas de reais, com vetores geométricos. Eu disse que não era aconselhável fazer isso. Realmente, em álgebra linear, eles são conjuntos diferentes. Então, ao invés de R3 aqui, que eu dei só para você ter uma intuição, eu vou considerar V3, que, sei lá, é o espaço vetorial de 3 dimensões. Okay? Lembrando que isso aqui é uma ideia intuitiva. Então, realmente, você não deve misturar triplas de reais com vetores geométricos. Eu fiz de propósito isso só para te mostrar, mas realmente você não pode misturar. São objetos diferentes, mas isso aqui continua sendo válido, ok? Nós temos uma reta, que ela é subconjunto de V3, que é o conjunto de todos esses pontos desse volume, e as três propriedades valem.